e nos mostrar a sua verdade, que nos traz leveza e que leva toda a ansiedade embora. Eu te louvo pelo teu amor, Jesus. Muito obrigada por quem você é. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema da nossa célula é ansiedade. E claro que para eu falar sobre isso, eu tive que passar por muitas ansiedades, né? Porque Deus não me deixa falar sobre aquilo que eu não vivo. Tem gente que prega primeiro e depois Deus vai tratando aquilo na pessoa. Mas Deus comigo é bem diferente. Quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu vivo muito isso nas semanas antes, para eu já saber o que eu tô falando, sabe? Não adianta eu falar de ansiedade se eu nunca senti, se eu sou uma pessoa completamente zen, que nunca passei por isso. E deixa eu ver aqui que tem alguém me mandando mensagem. Odu, é sua irmã. Acho que ela dormiu demais. Olha, o namorado da Ju, eu lembro dele. Oi, eu sou a Esté. Ah, pra quem não sabe, eu sou a Esté. Se eu não sou sua amiga, eu sou amigo de um amigo, então eu também sou seu amigo. E para deixar mais fácil essa célula, eu vou dividir em 3 tópicos. Porque eu acho que assim fica mais fácil da gente assimilar. Quando fica em tópicos, fica mais show a gente entender. E o primeiro tópico sobre ansiedade. A ansiedade é aquele negócio que a gente fica se preocupando e fica gastando energia e pensamento com uma coisa que vai acontecer lá no futuro. Então eu fico cheia de e se na minha cabeça. Ai, mas e se o Brasil quebrar? Mas e se eu não conseguir um estágio? Mas e se eu não gostar da minha faculdade? Mas e se o meu relacionamento não der certo? E eu fico com esses exercícios na cabeça que me gera ansiedade, me gera um medo do futuro. E é um excesso de futuro. Tem um pastor que eu gosto que ele diz que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. E a verdadeira alegria é quando a gente encontra o presente. Então, o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é esse: viver o agora. Eu acho que a melhor arma que a gente tem para lutar contra a ansiedade é entender o agora, porque a única coisa que a gente pode mudar é o agora. O futuro a gente ainda não tem poder sobre ele e o passado já foi, a gente não pode mudar e a gente tem que pegar dele as coisas boas, o que a gente semeou de bom, o que a gente aprendeu para levar para frente. E saber viver o presente é o segredo para qualquer ansiedade. Eu acho que isso já é um passo enorme. Nessa trajetória que a gente vai fazer em pouco tempo contra a ansiedade, o primeiro passo é esse: viver o agora. E eu vou lendo um versículo em cada tópico para você ver que eu não estou falando coisas sem fundamento. Está na Bíblia, meu querido. Deixa eu achar aqui. Estou no meu aplicativo da Bíblia. Acho que é mais fácil do que eu abrir a Bíblia física. E o primeiro versículo está em Mateus 6. Depois, se vocês quiserem, eu mando uma fotinha que eu tô aqui com o meu caderninho, onde eu tenho minha cola. E aí eu mando para vocês, se vocês quiserem depois. Em Mateus 34, quem diz isso é Jesus. E Jesus está falando um monte de coisas para ele, porque os discípulos eles iam sair por longas jornadas e eles ficavam preocupados em levar comida, em levar roupa, em levar um monte de coisa. E Jesus falava, não leva nada. Porque se Deus cuida das aves do céu, se Deus dá o alimento para os passarinhos, se Deus veste o campo, as flores, que elas sempre estão lindas, que se Deus sempre derrama chuva sobre a grama para ela continuar verde, quem dirá de vocês, que são amados dele? E Jesus continua dizendo assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E, Jesus é muito sábio. Se você não conhece Jesus, eu sou apaixonada por ele, eu amo Jesus. E às vezes eu vou orar e eu falo assim, Deus, se você não fosse Deus, eu te amaria. Se você não tivesse o poder de mudar a minha vida, eu te amaria. Se você não pudesse me curar e fazer milagres em mim, eu te amaria. Porque você é muito inteligente, misericordioso e com certeza seria uma pessoa que eu iria amar. E Jesus é essa pessoa. Jesus tem uma inteligência emocional, uma inteligência... Ele é tão sensível, ele é tão amável.
E ele não é nada hipócrita, é aquela pessoa que bateu, levou, sabe? E eu amo Jesus, ele é incrível. Então, receba os conselhos de Jesus. Quando Jesus te dá um conselho, ouça com carinho. Por isso que eu recomendo para quem está lendo a Bíblia agora, às vezes eu falo muito rápido, ler os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos foram escritos pelos discípulos. E eles escrevem o que Jesus falava. Tipo um caderninho desse que Jesus ia falando. Espera aí, Jesus, deixa eu anotar aqui seus conselhos. Então é muito legal ver o que Jesus diz. E Jesus deu um conselho para eles. E o conselho foi: se preocupa com agora, porque o amanhã trazer as suas próprias preocupações. E esse conselho é perfeito contra qualquer ansiedade. Porque eu posso mudar o meu agora, mas eu não posso mudar o amanhã. O que eu tenho controle é o agora. Então a gente tem que saber conversar com a gente, sabe? Ai, mas e se eu não conseguir um estágio? O que você está fazendo para ter um estágio? Eu estou estudando, eu me sinto apta, eu me sinto capaz, eu me sinto. Como eu posso dizer? Eu me sinto preparada e é isso tudo que eu posso fazer agora. O futuro, eu não posso fazer nada. O importante é eu me desenvolver agora, correr em direção a isso. O resto vai vir. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Nós só temos o controle do agora. Eu tinha uma professora que ela é muito especial e ela sempre falava assim: nós temos 2 tipos de problemas. Os que dão para resolver e os que não dão. E os que não dão já são resolvidos. Ou seja, os problemas que a gente pode resolver, a gente resolve. E aqueles que a gente não pode resolver, eles já estão resolvidos. A gente não tem o que fazer. Então a gente só, beleza, deixa ali, tá tudo certo. E esse é o segredo do agora. No agora a gente tem que aproveitar o que está acontecendo hoje, dar o nosso melhor hoje. Ai, mas e se meu relacionamento não der certo? Eu tenho que dar o meu melhor hoje. Tá bom pra mim hoje? Eu tô feliz? Então, tá tudo bem. Amanhã eu me preocupo de novo com outra coisa. Ai, mas e o Brasil, como é que tá? Tem comida na minha mesa hoje? Tem, então eu vou ficar em paz, eu vou ficar feliz. Ai, mas e lá na frente, eu posso resolver? Não, então o problema tá resolvido. Já que eu não posso resolver, ele já tá resolvido. Os que eu posso resolver, eu resolvo. Então, essa é a primeira mentalidade que a gente tem que ter. A gente tem que viver o agora. O futuro a gente não tem controle e o passado a gente não pode mudar. E qual a importância disso tudo? É que a gente sempre está semeando. Ou seja, que nem eu estou semeando aqui em vocês hoje, a nossa vida é como se fosse um terreno e a gente sempre está jogando sementes. Se eu ficar ansiosa com o futuro, eu vou semear sementes de ansiedade, de preocupação, talvez de medo, de dúvida, e um dia eu vou colher. Então o meu futuro vai refletir isso. Agora, se eu estiver segura de mim, tá tudo bem. Eu me esforço, eu sou inteligente, eu tô feliz, tá tudo em paz, não tá me faltando nada, Deus tá sendo bom. Eu vou semear essas coisas, eu vou semear gratidão, eu vou semear alegria, eu vou semear segurança e eu vou colher no meu futuro. Quando chegar a oportunidade de emprego, eu vou estar segura e vou falar, eu fiz o que eu podia, eu vou te dar o meu melhor. E isso é muito importante. A única coisa que a gente faz no agora é semear. Então, semeie o seu melhor, fique em paz quando você acordar ansioso. Olha para o céu, olha para algo que te traga para o agora e pensa, tá tudo bem. O céu continua azul, a grama continua verde, os passarinhos continuam sendo alimentados por Deus e eu vou me preocupar com hoje. O amanhã, amanhã eu resolvo. Você tem que ter prioridades. A prioridade do seu agora é o agora. Parece óbvio, mas a gente esquece. Às vezes a gente esquece. E deixa eu ver. Eu vi uma coisa muito legal. Eu sei que muita gente aqui é católica e teve uma pregação do Padre Fábio. Vocês conhecem o Padre Fábio de Mello, né? Deixa eu ver aqui no chat. Acho que todo mundo conhece. Ele é muito gente boa. Eu gosto dele. Me manda aí se vocês conhecem ele no chat. E perguntaram para ele como se ele preserva a espiritualidade dele. E perceba, a espiritualidade é uma coisa e religião é outra. A religião é o ato da gente conhecer a palavra e buscar. É muito importante. Mas a espiritualidade é quando a gente sente Deus e se conecta com Ele. E isso é o essencial na nossa vida. E perguntaram para ele, como que você faz para se reconectar com Deus, para trabalhar a sua espiritualidade? E ele falou, eu tiro meu sapato, o dia que eu tô ansioso, que eu tô nervoso. Eu vou no quintal,
e eu sinto a grama no meu pé, e eu brinco com os cachorros, e eu sinto o pelo do cachorro na minha mão, e é tudo que eu presto atenção. Na grama no meu pé e na sensação do cachorro na minha mão. E isso me lembra que eu tô vivo e que a grama continua verde, apesar dos meus problemas, e que o cachorro continua feliz, apesar dos meus problemas. Então, isso me dá esperança e me faz ver que Deus continua sendo bom. Então, tem algo em você que sempre te faz se reconectar com Deus, sabe? Seja você olhar o céu e pensar, nossa, para alguém ter feito isso, essa pessoa tem controle do que está acontecendo, então tá tudo bem, sabe? Olhe para algo que te dê esperança. A Bíblia diz para a gente sempre trazer à memória as coisas que nos trazem esperança. Então não fica martelando o tempo coisas ruins. O que dá para você resolver, coloca num papelzinho e resolve. O que não dá, foca nas coisas que te trazem esperança. Olha para você e vê o que você tem de bom. Se sinta seguro, feliz, porque Deus está cuidando de você. E isso é muito, muito importante. Outra coisa que eu coloquei aqui, eu tô trazendo um monte de provas de que viver o agora é a coisa certa contra a ansiedade. É um livro que chama Inteligência Positiva. E nesse livro, ele diz que toda vez que a gente presta atenção no agora, ou seja, em um dos nossos 5 sentidos, por exemplo, eu ficar 10 segundos olhando a minha mão abrir e fechar, abrir e fechar, ou na minha respiração, ou no meu andar, ou no meu olhar, toda vez que eu fico 10 segundos, só 10 segundos, prestando atenção nisso, o livro diz que a gente cria novos caminhos neurais dentro do nosso cérebro que fortalece o circuito da empatia. Ou seja, o que isso significa em termos mais vulgares? Às vezes, quando a gente fica muito preocupado e vivendo aquele filme que parece que a gente está com o olho tampado e a gente não vê o agora, a gente fica no automático, o nosso cérebro se vê sem saída, porque ele está tentando resolver problemas que ele não pode resolver, que nem existem, estão no futuro. E aí o nosso cérebro fica como se estivesse numa caixinha, fechado, ele não vê saída. Quando a gente para e presta atenção, nossa, eu expiro, nossa, minha mão abre e fecha, o nosso cérebro começa a criar vários caminhos neurais que nos trazem alegria, porque ele começa a ver que tem muita saída. Minha mão se mexe, eu respiro, meus olhos veem, eu falo e o nosso cérebro se alegra e se torna mais empático, porque ele vê que tem muita saída, tem muita solução, tem muita coisa pra gente fazer. Então, sempre trabalha isso. Tira 10 segundos do seu dia, na hora que você estiver mais ansioso, ou que você estiver livre, para. Presta atenção no sol batendo em você, a sensação do calor do sol, ou na sua mão, qualquer coisa que é sua e que é maravilhoso. Isso aqui é um milagre, a gente respira e isso é tudo, sabe? A gente precisa focar no agora. O agora traz esperança e nos deixa feliz para a gente poder semear coisas boas para colher no nosso futuro. E o agora é essencial, é o nosso presente. Então a gente tem que viver esse presente, sabe? Com intensidade, com amor, com respeito, porque aí vai dar tudo certo. Fiquem em paz, sem ansiedade. Esse é o passo número 1, viver o agora. Anota aí para não esquecer, lembra que é científico, é bíblico, e a Esté falou, e a Esté falou, tá falado. E o segundo passo também é muito importante, saber quem Deus é. E eu acho que pra gente acalmar a nossa ansiedade, a gente precisa saber quem Deus é, porque Deus é criador de todas as coisas. E por mais que tudo saia do nosso controle, do nosso domínio, por exemplo, ninguém esperava uma pandemia, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Eu acho que a sensação que todo mundo sentiu, pelo menos essa, todo mundo teve em comum foi: as coisas saíram do meu controle. E isso gera um desespero, porque a gente gosta de ter as coisas no nosso controle. Tudo na nossa vida a gente gosta de ter no nosso controle. Quanto mais a gente deixa as coisas livres, melhores elas ficam. Porque o que tem que ir vai e o que tem que vir vem. Com a mão fechada isso não acontece. Então a gente tem que ficar assim, ó, deixando as coisas irem e vir. O que é bom vem e o que não serve pra gente vai embora e tudo bem, livramento de Deus. E saber quem Deus é significa a gente entender que mesmo que as coisas não estejam no nosso controle, elas continuam no controle dele. Então tem alguém no controle. Tudo isso está acontecendo, mas eu posso te garantir que existe um Deus que continua sentado no trono e ele tem o domínio sobre todas as coisas. Se ele fizer assim, tudo muda, porque ele continua sendo Deus. Então quando tudo isso aconteceu e eu
ia pro meu lugar secreto, que é o meu momento de intimidade com Deus, eu ajoelhava e eu sorria e eu falava, cara, Deus, eu sei que você continua sendo Deus. E eu ria, porque isso me trazia muita alegria. Porque todo mundo estava desesperado, mas eu sabia que o meu Deus continuava sentado no trono e ele é poderoso, ele tem o domínio de todas as coisas. A pandemia matou muita gente, mas quando você sai de manhã bem cedinho, você vê que tem um monte de passarinho voando. O sol nasce todo dia, as estrelas brilham cada dia mais. Sério, à noite o céu aqui da minha casa tá cheio de estrelas. Isso mostra que o domínio de Deus continua existindo, as coisas estão no controle dele, não estão no nosso. E nem é pra estar no nosso, a gente não sabe o que fazer com o controle. E é melhor que esteja no dele. E o versículo que eu separei sobre isso, pra vocês não acharem que eu tô inventando, né? Vai que... Ah, Steph, tá inventando. Mas não tô. Deixa eu achar aqui. O versículo que eu separei tá em Isaías 9:6. Isaías. Eu sou melhor na Bíblia física do que na do celular. Na Bíblia física eu abro rapidão, mas nessa daqui. Sou que nem véia, não enxergo. Só um segundo. Isaías 9:6. E nesse versículo ele diz: e o governo está sobre os teus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim. E esse versículo ele fala muitas características de Deus, e eu vou repetir só as características. Maravilhoso Conselheiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Percebe, a gente está lutando contra a ansiedade. E Deus é chamado de príncipe da paz. Como que a gente vai conseguir a paz sem conhecer quem Deus é? Ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus nos traz a paz que excede todo o entendimento. É uma paz sem noção. A paz que excede todo entendimento é exatamente isso, uma paz sem noção. Sabe aquela pessoa que o mundo tá caindo e que tá todo mundo afoito e a pessoa chega e tá tipo... Gente, tipo, parece até que tá drogado. Ele fala que é cristão, você entende. Ah, é cristão, não tá drogado. E a pessoa tá tipo de boa. Gente, relaxa, vai dar tudo certo. Geralmente eu sou essa pessoa. Gente, tá tudo bem. Deus continua no trono. É uma paz que excede o entendimento. Não tem lógica a pessoa tá calma naquela situação, mas ela tá. Porque ela conhece o príncipe da paz. E maravilhoso conselheiro significa que ele sempre tem um conselho para nos dar, igual a gente viu que Jesus deu, sobrevive o agora. E Pai eterno, ou seja, durante toda a eternidade ele vai existir, as coisas vão e as coisas voltam, mas Deus continua sentado no trono. E ele não é um Deus fixo, que não tem poder. Ele fala e ele se mexe, e isso é muito o que cristãos batem de frente com católico às vezes. Acho que a maior questão que a gente traz sobre as imagens é que o meu Jesus vive e o seu Jesus também vive. Eu sei que a imagem... Ah, Manu sempre me explica isso. A imagem é só uma representação e tal. Mas o que os evangélicos batem de frente com o cristão é isso. O católico. O católico tem a imagem, ele ora para a imagem. O evangélico diz, não, o meu Deus vive, o meu Deus anda, o meu Deus fala, ele tem vida. Porque no Velho Testamento, na Bíblia, tem muitas pessoas que adoravam estátuas, tipo, faziam uma estatuinha e adorava. E os cristãos gritavam, não, meu Deus anda, meu Deus vê, meu Deus fala. E Deus, por mais que ele esteja sentado num trono, a Bíblia diz que o trono dele tem rodas de fogo. Ou seja, ele é móvel mesmo sentado no trono. O trono de Deus tem rodinha. É isso, o trono de Deus tem rodinha. Resumindo o que eu queria dizer, o trono de Deus tem rodinha. Então é muito importante a gente entender quem Deus é. Quando você lembrar do agora, também lembre de quem Deus é. As coisas não estão no nosso controle, mas está tudo no controle de Deus. Está tudo calmo no céu. Ele continua sentado no trono. Os anjos continuam sobre o seu domínio. A Bíblia diz que se a gente precisa, ele manda muitos anjos para nos ajudar e a gente nem vê isso. Então está tudo em paz. Se o dono do céu e da terra está sobre o controle, não tem por que a gente se angustiar. A gente não tem poder. A gente é pó. Só para um vento a gente já pega uma gripe.
A gente tem que ter noção de que Deus continua sentado no trono, e isso é uma certeza muito forte. E muda a nossa história, sabia? Várias vezes na nossa vida a gente vai se questionar, mas se a gente lembra que Deus continua sentado no trono e que Ele é bom, além de poderoso, Ele é misericordioso, Ele é amável, eu acho que é por isso que eu amo o meu Deus. Porque eu sempre imaginei a figura de Deus como um carrasco, mas se Deus fosse um carrasco, o mundo não existiria nesse perfeito equilíbrio, sabe? Tem que ser um Deus de muito amor e misericórdia e graça para ter todo o poder e o domínio na sua mão e não fazer das pessoas seus escravos. Eu, se fosse Deus, eu destruía tudo. Tem um papo que ele diz, se fosse Deus, eu seria o diabo. E é muito verdade isso, que às vezes eu falo assim, nossa, o povo só erra. Eu destruiria tudo e construiria tudo de novo. Mas Deus não é assim. Ele tem todo o poder e o domínio, mas ele continua sendo compassivo. Ou seja, ele sente amor no coração dele, ele não abre mão de você. E aí a gente vai para o terceiro e último tópico. O primeiro foi viver o agora, e o segundo, saber quem Deus é. O terceiro é saber quem nós somos. É muito importante saber quem nós somos, porque você vai me dizer assim, tá bom, Esther, você disse quem Deus é, mas o que Deus tem a ver comigo? Porque eu só faço coisa errada, eu não faço nada certo. Ou às vezes eu não faço coisa errada, mas eu também não faço nada certo. O que Deus me deve? Quem garante que Deus está fazendo as coisas pro meu bem? Eu não faço nada pro bem dele. E aí que entra a chave, quem você é para Deus. Às vezes Deus, a gente não sabe quem a gente é para Deus. E aí eu vou ler em Efésios 1:5, um versículo que fala sobre isso. Gente, eu falo muito rápido, né? Eu preciso melhorar isso. Porque eu desinvesto. Olha, presta atenção nisso. Não sei se você já leu esse versículo, mas é maravilhoso o que está escrito na Bíblia sobre nós. Para você que não ama a Bíblia, eu vou te fazer uma propaganda. A Bíblia é um livro de amor. Eu já li 2 vezes, estou lendo a terceira, porque eu amo muito, já devia ter lido até mais. É um livro de amor que Deus escreveu contando para você a sua história, desde a sua criação até as coisas que você vai viver no futuro. E se você vê a fundo a Bíblia, ela te ensina, ela te educa, ela te molda, mas cada página ela diz assim: filho, eu te amo, filho, eu te amo, eu tô fazendo isso porque eu te amo, eu tô te corrigindo porque eu te amo. E eu vou tentar de novo porque eu te amo. E é incrível, eu amo a Bíblia. E aqui em Efésios 1:6, a Bíblia nos diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu vou ler de novo o primeiro trecho. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. E isso é muito forte, porque quando Deus criou a gente, Ele criou as coisas e Ele falava: cria o sol, ficou muito bom. Criei a nuvem, ficou muito bom. Mas quando Ele criou a gente, Ele se apaixonou e Ele: uau, eu amei o que eu fiz. E a gente se tornou uma criatura. Mas Deus amou tanto a gente que criatura não bastava. Ele queria que a gente fosse filho. E filho por adoção. Então ele falou: em amor nos predestinou. Vocês são predestinados para ser adotados por Deus como filho. Porque quando ele te viu pronto, ele falou: eu amei tanto que eu quero como filho, não quero como criação. E qual a diferença de filho e criatura? A criatura é só um reflexo de Deus, nós somos reflexo de Deus. A gente tem criatividade, a gente tem amor, misericórdia, são aspectos de Deus que se manifestam em nós. Mas filho tem parte da herança. Ou seja, a partir do momento que a gente se torna filho de Deus, o céu é meu lar, é minha casa. Tá entendendo isso? O céu é minha casa, essa é a herança que o meu pai tá deixando para mim. E a história muda. Porque agora a paz que excede todo o entendimento do príncipe passa para os outros filhos. Então eu também possuo a paz que excede todo o entendimento. Porque eu não sou só uma criação, eu sou filha. E isso muda toda a nossa história. Só ver que ao longo da nossa história a gente se afastou muito de Deus. Na Bíblia, o resumo da Bíblia é assim: Deus mostra que Ele te ama, a pessoa faz a escolha errada, Deus tenta de novo. E isso é o resumo da Bíblia, tá? Deus sempre tenta de novo. E muita gente pergunta, né? Deixa eu tomar água que eu tô engasgando já.
Mas é um alívio não ter que pregar com o microfone na mão. Que geralmente quando eu tô com o microfone eu fico assim, tremendo. E às vezes as pessoas me perguntam, Deus sabia que a gente ia pecar? Deus sabia que a gente ia fazer alguma coisa errada? E sim, ele sabia. Mas por que que ele decidiu criar a gente? Porque ele decidiu que valia a pena. Valia a pena de criar, mesmo ele sabendo que você ia errar. Ai, Stephanie, mas Deus sabia que talvez o filho dele tivesse que morrer por nós. Ele sabia. E ele achou que valia a pena por você. E isso é o mais louco da história. Ele podia ter destruído tudo e construído tudo, mas ele não desistiu. Ele falou assim: não, eu vou tentar de novo. Mas Deus, você tem o domínio. Imagina os anjos falando: Deus, você tem domínio para fazer assim, destruir assim, construir de novo. Não, eu amei o que eu fiz, eu vou tentar de novo. E eu amei a Júlia, eu vou tentar de novo. E eu amei a Stephanie, eu vou tentar de novo. E ele pensava em cada um de nós. E tentava, e tentava, e tentava de novo. Mesmo sabendo que talvez chegaria a um ponto que ele teria que entregar o próprio filho. Ele achou que valeria a pena por mim e por você. E esse é o mais louco da história. Jesus diz isso numa parábola. Eu enviei profetas e vocês o mataram. Eu enviei mais profetas. Os profetas eram para falar sobre o amor de Deus. Falar, gente, Jesus existe. Jesus te ama. E Deus enviou vários profetas e a gente matava os profetas. E aí ele falou, e eu enviei o meu filho, e vocês também o mataram, mas tinha um plano nisso. Quando Jesus morreu, ele reconstruiu a ponte que tinha, esse abismo que tinha entre nós e Deus, que a gente construiu pelo pecado. E a gente teve acesso de novo a Deus. Também muita gente me pergunta, mas qual é o problema do pecado? O problema do pecado é simples, ele nos afasta de Deus. O primeiro pecado que a gente tem na Bíblia é que é quando Adão come aquela maçã que Deus falou que não era para comer, que na Bíblia nem diz que é uma maçã. Adão se esconde. E era de costume de Deus descer todo dia no jardim, sentar com Adão e conversar, ter relacionamento, intimidade. E quando Jesus desceu naquele dia, Deus perguntou: Adão, cadê você? Deus não perguntou: Adão, o que você fez? Deus perguntou: Adão, cadê você? Você pecou, porque você tá longe. Porque se você não tivesse pecado, você estaria aqui sentado me esperando pra gente conversar e você tá escondido. E esse é o problema do pecado. A gente peca e a gente se sente incapaz, a gente se esconde. E a gente não tem que se esconder, a gente tem que ficar perto de Deus, que é nosso Pai. E Jesus veio para isso, ele reconstruiu esse caminho. Fala aqui, filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito. Então Jesus foi o plano perfeito. Ele veio, ensinou como que tinha que fazer, mostrou como que tinha que ser e ainda se sacrificou por nós. Para você ter noção da intensidade que foi o sacrifício de Jesus na cruz, e a gente foi comprado e adotado por preço de sangue. O templo era dividido em duas partes. O templo era a igreja da época. E no meio do templo tinha um véu. Desse lado aqui do templo era chamado Santo dos Santos, onde representava a presença de Deus. E a gente não podia passar pelo véu, porque quem passasse pelo véu morria. Ou seja, a gente não tinha acesso à presença de Deus. Quando Jesus morre na cruz, ele dá o último suspiro, o véu se rasga de fora a fora. E todo mundo que está no templo se choca. Porque agora a gente podia entrar no Santo dos Santos e ninguém morria. Mas o que o povo judeu se chocou e ficou todo mundo assim, na Bíblia diz que os judeus que estavam no templo falaram, ele era o filho de Deus. É porque era um costume entre os judeus, quando o pai perdia o filho, que o pai rasgasse as suas vestes em sinal de dor. Eu tô perdendo meu filho, o pai rasgava as vestes. E o véu também era as vestes de Deus. E quando Jesus deu o último suspiro, era como se Deus estivesse rasgando as suas vestes em sinal de dor, a perda do filho. Então todo mundo que estava no templo ficou, ai meu Deus, era o filho de Deus mesmo. Mas isso trouxe acesso a gente a Deus. Então, para encerrar e para concluir esse terceiro tópico, saber quem nós somos, você é filho amado de Deus, é filho, não é mais só criatura. Ai, Stephanie, mas como eu faço para ser filha? Você é filha a partir do momento que você aceita Jesus. E como aceita Jesus? Você entende que Jesus te sacrificou por você e que esse sacrifício te trouxe vida e te reconectou com Deus. Tem gente que fala, eu tenho que falar, eu aceito Jesus em meu coração. Não, você só precisa se colocar perante Jesus e olhar para ele e falar,
real. Eu entendo que se não fosse você ter se sacrificado naquela cruz, talvez eu nunca conseguiria falar com Deus como eu tô falando assim agora. Ainda teria um véu no templo, ainda teria um sacerdote para interceder por mim. Eu não poderia falar direto com você, mas hoje a gente pode, porque Jesus fez isso por nós e ele nos tornou filhos. E a nossa herança é nada mais nada menos que o céu. E nada mais nada menos que a paz, que excede todo entendimento. Então, isso é tudo que a gente precisa para lutar contra a ansiedade. Eu acho que com isso a gente já consegue avançar um passo gigante. Se a gente viveu agora, saber que o que a gente pode fazer está aqui, no hoje, no agora. O nosso melhor é agora. O que a gente pode fazer é agora. A gente pode amar agora. A gente pode estudar agora. E no futuro, a gente vai se preocupar com o futuro. Tudo no seu tempo. Que Deus continua sendo Deus, quem ele é poderoso e o domínio está nas mãos dele, então a gente tem que abrir a nossa mãozinha e entender que ele é Deus, que as coisas estão no controle dele, que tá tudo bem, tá tudo ótimo. E por último, saber quem nós somos. Deus vai ser sempre bom comigo, porque ele me ama e ele me amou e ele nunca desistiu de mim. Então esse Deus todo-poderoso que está sentado no trono com todo o domínio em suas mãos, ele faz com que tudo coopere para o meu bem. E sempre ele entra no meio do caos para fazer com que as coisas cooperem para o meu bem, porque ele me ama e eu sou filha. E eu tenho uma herança que é o céu e ele luta por mim. Ele que luta por mim. Ele que, sabe, faz as coisas por mim. Eu só preciso me posicionar como filha. Eu sou filha, eu sei que eu tenho um pai que luta por mim, sabe? A gente fazer assim, vira pros seus problemas e fala assim, resolve com meu pai. Que nem criança mimada. E eu acho que essa é a base de tudo. Viver o agora, saber quem Deus é e saber quem você é. E antes que me perguntem, Stephanie, mas você parece que Deus desce e te ilumina e é mágico. Não é mágico. Antes de eu vir aqui, eu passei por semanas de muita ansiedade, que qualquer coisa me deixava ansiosa. E é muito engraçado como a ansiedade puxa um monte de coisa, né? Você começa a ficar ansioso, você começa a ficar com medo, começa a se sentir inseguro. Insegurança é a pior coisa do mundo. Se você se sente inseguro, as coisas se destroem. E eu tinha que continuamente me ajoelhar e orar e lembrar de quem Deus era e quem eu era. E eu não tinha vontade de orar, porque é muito engraçado. Quando a gente mais precisa orar, quando a gente mais precisa de Deus, a gente parece que não quer, a gente procrastina e fala, mas eu sou tão insegura, eu não tenho nem nada pra falar pra Deus, vou ajoelhar lá, pra quê? Ficar falando nada, não tenho nada pra falar. Eu ficava assim, mas eu não vou orar, porque Deus não merece nem ficar ouvindo a minha voz de tão insegura que eu tava. Mas nesses momentos é quando a gente mais precisa orar, mas quando a gente precisa de Deus. E eu insisti em orar e em 5 minutos eu já tava chorando, falando, Deus, eu preciso de você. Porque se eu me esquecer quem você é e se eu esquecer quem eu sou através dos seus olhos, acabou o que eu vou fazer aqui na Terra. Eu vou ficar aqui numa planta, enfeitando o mundo. Ou enfeiando o mundo. E é isso que eu deixo para vocês também. Esses dias de ansiedade não são os mais fáceis de orar, mas são os que a gente mais precisa de Deus. Então insista na oração, mesmo que você fique 5 minutos para falar, Deus, eu estou cansada de ser eu. Fala o que tiver no teu coração. Esses dias eu ri muito que eu tava falando assim pro Jesus que ele era muito lindo. Eu amo muito Jesus, então eu passo grande parte do meu tempo elogiando ele. E eu tava falando, Jesus, você é lindo, eu te amo, e não sei o quê. E eu tava tão feliz que eu falei assim, Jesus, você não existe. Aí eu fiquei, meu Deus, falei que Jesus não existe. Eu, Jesus, perdão, você existe, eu acredito, você existe. E aí, assim, as minhas orações acabam ficando tão, assim, íntima de Jesus que eu acabo falando que ele não existe, mas eu creio que ele existe. Foi só, tipo, só quando a pessoa é tão legal que você fala, você não existe. Eu falei isso pra Jesus. E então a gente tem que ser sincero. A gente tem que falar o que a gente sente, pensa que tem umas gafas igual eu dou. Às vezes eu falo, Jesus, que toda honra e toda glória seja dada a mim. Aí eu pego, não, Deus, pra ti, desculpa, não quero. Eu erro direto, mas o importante é ser sincero, tá ali de joelho o tempo todo. E Deus sempre vai te ouvir porque Ele é um Pai amável. E a Bíblia diz isso, Jesus diz isso. Você acha que Deus, vendo você lá agarradinho no pé dele, falando, Deus, 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 Ele vai te ignorar? Não, Ele te ama, Ele é teu Pai. Então não desista. Persevere na oração, lembre do agora, lembre quem Deus é, lembre quem você é. E eu acho que isso vai ajudar muito a gente contra a ansiedade. E esse é um tempo que a gente precisa saber lutar contra a ansiedade, saber acalmar alguém abalado. Eu não sei,
Se eu perder meu emprego, fala assim, pai, mãe, relaxa, tá tudo no controle de Deus, o domínio está nas mãos dele, e ele é o meu pai, e ele vai prover, porque pai provê, então não vai faltar nada dentro da minha casa. Verbaliza isso, porque é muito importante quando você afirma. É muito legal quando você afirma, porque Deus diz que sempre que a gente fala algo, acho que foi a Ju que me falou isso, tem um anjo do nosso lado dizendo amém. Então sempre diz, eu sou capaz, não vai faltar nada na minha casa, Deus me ama e Ele vai prover. E eu vou viver milagres em meio a uma pandemia. E eu vou viver coisas incríveis e grandes no meio de uma pandemia. E do teu lado tem um anjinho falando, amém, assim seja, que assim seja. Então não fale coisas ruins, sabe? Palavras de preocupação vem na sua mente, ai, deixa que eu tenho coisa mais importante para pensar. E se preocupa com o seu foco, que é que a gente tem que semear no coração das pessoas. No final a gente deixa os nossos frutos e as nossas sementes, o resto vai embora. Então sempre tem essa palavra de esperança e de amor para semear nesses tempos de pandemia. O que mais que eu tenho que falar? Deixa eu pensar aqui. Gente, se vocês gostarem da célula, a Manu me ligando sem querer. Se vocês me gostarem da célula, a gente vai fazer de 15 em 15 dias, para não ficar tão cansativo, nem para vocês de ter o compromisso toda semana, e nem para mim, que tenho que conversar com Deus sobre o que Ele quer que eu fale. Mas, já dou um spoiler que daqui a 15 dias vai ter outra célula e o tema vai ser identidade. Eu acho que a coisa mais importante na vida é a gente saber quem a gente é e para que a gente veio. Se a gente não sabe quem a gente é e tá seguro de ser quem a gente é e não sabe para que a gente veio, a gente vira uma folha ao vento. Então eu vou falar sobre isso com vocês daqui a 15 dias.